Olá, meu amigo, minha amiga, que bom estar contigo mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra de Deus, para juntos nós orarmos. E eu gostaria nesse momento de convidá-lo para nós fazermos uma breve oração para iniciar o nosso estudo, a nossa reflexão sobre a Palavra de Deus. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, é muito bom estarmos juntos mais uma vez, logo cedo, para estudarmos Tua Palavra. Dá-nos a Tua sabedoria. Em Teu nome, amém. É bom estudarmos a Bíblia todos os dias. Nós estamos estudando o livro de Cântico dos Cânticos e quase chegando no final. Eu gostaria de lembrar você que você pode nos acompanhar também, não somente pela TV Novo Tempo, mas também pelo YouTube, pelo endereço Reavivados por Sua Palavra NT. Tudo bem? Reavivados por Sua Palavra NT. É claro, também temos as nossas mídias sociais, como o Twitter e o Facebook PR Evandro Fávero, que você pode também seguir, e ali, além do vídeo, nós colocamos outras referências sobre a Palavra de Deus. Mas eu gostaria também de desafiar você a promover a Bíblia Sagrada, a você divulgar a Bíblia através das suas mídias, das suas redes sociais e também falando para as pessoas, convidando as pessoas para lerem a Bíblia Sagrada. Você pode também enviar um link do YouTube Reavivados por Sua Palavra NT para os seus amigos, compartilhar a Palavra de Deus, os comentários que a gente faz aqui todos os dias da Bíblia Sagrada. Tudo bem? Vamos lá então, estudando a Bíblia, hoje é o capítulo 7 do livro de Cântico dos Cânticos. Bom, esse capítulo ele é uma celebração do amor, ele é uma celebração do casamento. Como nós já vimos aqui, ou estamos vendo todos os dias, o livro de Cântico dos Cânticos, ele apresenta o casamento como um ideal de Deus, uma bênção do Senhor. E esse capítulo, de maneira bem específica, ele apresenta pelo menos 3 conceitos logo no início, porque, por exemplo, ele começa dizendo: quão formosos são os teus passos, ó filha do príncipe. Depois ele apresenta no versículo 6 de novo, dizendo: quão formosa e quão aprazível és. Ele compara a sua esposa com uma palmeira no versículo 7. E ele vem apresentando várias lições, várias comparações com a sua esposa, ou da sua esposa, né? E também nós temos o diálogo no capítulo 7 da esposa falando para o esposo a partir do versículo 10, quando ela diz o seguinte: um vinho que se escoa suavemente para o meu amado, deslizando entre os lábios, entre os dentes. No versículo 10 ela diz: eu sou do meu amado, ele tem saudades de mim. No versículo 12 ela diz, né, levantemo-nos cedo e tal. Então, aqui tem algumas lições que eu aprendi lendo o capítulo 7. Primeira grande lição: Deus criou o sexo, Deus criou a sexualidade. E nós vemos isso em vários capítulos da Bíblia, não somente em Cântico dos Cânticos, como a sexualidade como um plano de Deus, um presente de Deus. Logo no início da Bíblia, por exemplo, nós encontramos, vamos ler ali, Gênesis, no capítulo 2, eu quero convidá-lo para nós lermos juntos a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Vamos lá, Gênesis capítulo 2. O que a Bíblia diz ali? Acompanhe comigo então. Diz assim, Gênesis capítulo 2, o versículo 24, está aqui. Por isso deixa o homem o pai e a mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Essa expressão, uma só carne, ela diz respeito ao relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher. Deus criou o homem, criou a mulher e os uniu num compromisso matrimonial logo no início, lá no Jardim do Éden. E deu a ordem para que eles pudessem, então, procriar, ou seja, gerar outros seres humanos à sua imagem e à sua semelhança. Quando a gente vai para o Novo Testamento, há vários textos. Por exemplo, lá em Hebreus, nós lemos o seguinte, no capítulo 13, eu quero abrir a Bíblia junto com você, se você tiver, acompanhe comigo. Hebreus, no capítulo 13, a Bíblia diz o seguinte, ó, Hebreus 13 e o versículo 4. Veja o que diz a palavra. Digno de todos, digno de honra entre todos, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula,
porque Deus julgará os impuros e julgará os adúlteros. Então Deus está considerando digno o casamento, as relações sexuais. Se nós pegarmos a língua original que foi escrita no Novo Testamento, o grego, aqui quando ele fala digno de honra entre todos, seja o matrimônio, a palavra matrimônio tem a ver com o relacionamento sexual entre um homem e uma mulher. E aí diz o seguinte, quem Deus julgará? Os impuros e os adúlteros, ou seja, aqueles que cometem a promiscuidade sexual ou aqueles que traem a esposa, traem o esposo, são infiéis ao voto matrimonial. Como diz lá em Êxodo, no capítulo 20, quando fala dos 10 mandamentos, não adulterarás. Então, claro, há perdão para aqueles que se arrependem e talvez esteja falando para você que caiu nessa tentação já, da infidelidade sexual. Ou através da internet. Hoje a internet é muito boa porque promove a palavra de Deus, nos traz informações em tempo quase que real, mas a internet também trouxe para dentro da nossa casa muitas provações, muitas tentações. E a pornografia é uma delas. Nós já mencionamos aqui, principalmente quando falamos sobre Provérbios. E se você tem sido infiel à sua esposa, se você traiu a sua esposa na internet, ou se você a traiu de maneira real, digamos assim, não só virtual, há perdão para você. Deus pode perdoar, Ele perdoa todo o mais vil pecado, mais baixo pecado que possa existir. Deus perdoa porque a sua especialidade é perdoar. Agora, o que Ele está dizendo aqui em Hebreus é que Deus julgará aquele que comete a prática de uma prática sexual promíscua, um homem, por exemplo, com várias mulheres, ou a prática sexual antes do casamento, ou dentro do casamento, traindo o cônjuge, aquele que pratica isto e não se arrepende, não abandona esse ato pecaminoso. Então, a esta pessoa Deus julgará. Mas o relacionamento sexual dentro do casamento, ele é abençoado por Deus. Há um outro texto ainda que a gente poderia ler para você no Novo Testamento que vai ao encontro, ou seja, ele acrescenta, ele corrobora com aquilo que está escrito no texto de Cântico dos Cânticos que nós lemos, que é 1 Coríntios capítulo 7, o versículo 3 e o verso 5. E eu quero ler com você. Vamos juntos? 1 Coríntios capítulo 7, verso 3. Diz o seguinte, o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também semelhantemente a esposa ao seu marido. E depois no verso 4 diz, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. E se nós voltarmos lá para Cântico dos Cânticos, no capítulo 7, a gente vai ver o seguinte, a gente vai ver ali que o marido pertence à esposa e a esposa pertence ao marido. Então, Deus concede o cônjuge para nós. Isso também se amplia lá em Provérbios 18, verso 22, que diz que a esposa prudente vem do Senhor, a esposa sábia vem do Senhor, e o esposo sábio, o esposo prudente também vem do Senhor. Depois, o que ele apresenta também aqui é que nós precisamos desenvolver mais palavras de apreciação e de elogio, como nós vimos no capítulo 1, por exemplo. Então, ele apresenta a sexualidade como um presente de Deus, a importância de nós reconhecermos o casamento como uma bênção de Deus e também a importância de desenvolvermos o elogio e desenvolvermos a apreciação por aquilo que Deus nos deu. Quantas lições, né, a gente aprende lendo a Bíblia Sagrada, a gente lendo a palavra de Deus. E eu não sei se o seu casamento está indo bem ou se você está com um casamento em ruínas. Se está, meu amigo, leia a palavra de Deus, procure orar pelo seu cônjuge e mais, procure orar com o seu cônjuge. Que tal? Olha, eu queria dizer para você o seguinte, experimenta orar com o seu cônjuge todos os dias abraçado com ele. Dobre os joelhos e vocês dois se abracem e orem juntos. Orem para que Deus coloque cada vez mais o seu amor no coração de um do outro, a compreensão, o perdão. Sabe, nós precisamos fazer isso. Quantos casamentos são destruídos porque não há compreensão, porque o homem e a mulher não oram juntos? Que tal fazer isto? Mas eu gostaria ainda de mencionar algumas coisas do capítulo 7.
Ele fala aqui no versículo 8, por exemplo, no versículo 9, perdão, ele fala aqui da importância quando ele fala aqui do vinho, é uma referência ao amor que vem de Deus. Você pode, até o primeiro milagre de Jesus foi a transformação da água em vinho, ou seja, é uma referência de que Deus nos concede o amor verdadeiro e Ele pode transformar aqueles casamentos que estão destruídos. Deus pode, Ele é maior. Depois, quando fala aqui no versículo 13, fala as mandrágoras exalam o seu perfume e as nossas portas há toda sorte de excelentes frutos. O que o texto está falando aqui em Cantares, né? O Cântico dos Cânticos 7, verso 13, é que Deus concede os filhos como uma bênção, porque mandrágora era uma espécie de uma fruta, uma planta da época que era considerada afrodisíaca e também favorecia a procriação. Então, quando ele diz as mandrágoras exalam seu perfume e elas também, e há toda sorte de excelentes frutos, em outras palavras, é uma figura de linguagem para dizer que Deus concede o amor, mas Ele concede também os filhos. Ou seja, Ele quem abençoa, Ele quem nos cria a família, né? Então a família é uma bênção de Deus, os filhos são bênçãos de Deus, o amor é uma bênção de Deus, a sexualidade é uma bênção de Deus, mas nós precisamos agradecer e seguir o plano de Deus para nós. Eu sei que às vezes é difícil, mas com Deus é possível. Por isso eu quero orar por você hoje, para que teu casamento seja uma bênção e tua vida também. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de ler a Tua Palavra e de aprender grandiosas lições para a nossa vida espiritual. Abençoa o casamento de cada um de nós, ajuda-nos a termos um lar feliz, abençoa a nossa casa, pois oramos no precioso e sagrado nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, foi muito bom falar com você. Querido amigo, querida amiga, lembre-se, seja reavivado por Sua Palavra.